Tudo bom, pessoal? Bom dia. Tem um microfone para você. Pode passar, por favor, Gabriel. Cruza as pernas, granjeiro. Obrigado. Mas você está com o microfone como se fosse um cantor. Não, eu não sei mexer muito nisso. Ele também, a Kelly preparou um número musical, né? Bora lá então, pessoal. Vou falar um pouquinho aí sobre a tecnologia como aliada na manutenção da recuperação de transtorno por uso de substância, transtorno por uso de álcool e outros transtornos mentais, mas com foco mais na questão do transtorno por uso de substância e transtorno por uso de álcool. Pode passar, Gabriel, por favor? Então, aqui só uma apresentação rápida. Quem sou eu? Sou pai, filho, eu sou irmão, sou marido, eu sou um empreendedor, sou diretor executivo da My Journey Health, que é uma startup focada em desenvolver uma solução digital para que profissionais da saúde possam acompanhar seus pacientes com transtornos mentais e acompanhar a evolução clínica de forma online e em tempo real desses pacientes. Tenho ali especialidade, sou especialista em recursos humanos, tenho MBA em gestão de projetos, sou associado da ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, sou amigo do Faces e Vozes da Recuperação do Brasil, às vezes sou amigo, às vezes sou voluntário, e depois volto a ser amigo de novo, depende ali do momento, e também sou uma pessoa em recuperação a longo prazo. Pode passar, Gabriel, por favor. E para a gente poder falar de tecnologia, o principal é entender ali, né, o que são essas terapias digitais, que são, por muitas vezes, faladas, mas faladas com outros termos, e aí, para a gente poder entender e entrar dentro da temática, é importante a gente fazer ali essa explicação. Então, as digital terapêuticas são aplicações terapêuticas digitais para gerenciamento, principalmente ali de doenças crônicas. Então, a gente está falando de transtorno por substância, transtorno por álcool, a gente também está falando aí de uma doença crônica. Então, a gente tem ali aquele mHealth, que seria o Mobile Health, que seria uma aplicação que você usa no seu próprio smartphone e também consegue fazer uma terapia guiada, consegue fazer algum tipo de intervenção usando ali uma solução digital. A gente tem os wearables. Quem é que geralmente corre, pratica exercício, tem aqueles relógios lá que marca batida do coração, às vezes pega pressão, né, é usado para questões de diabetes também, para medição de diabetes. Então, você usa esse tipo de equipamento para mensurar algumas coisas, passar informação de uma forma digital, né, ou para um aplicativo, ou até mesmo para um painel de um profissional que possa fazer o acompanhamento. A gente tem aqui o telehealth, nada mais nada menos que hoje a telemedicina, que é bastante também utilizada, né? Já vinha sendo utilizada um pouquinho antes da pandemia, com a pandemia aí aumentou-se o seu uso, utiliza-se também ali para a questão da teleterapia, mas com foco em telemedicina. A gente tem ali medicina por precisão, que também é bastante utilizado hoje por algumas startups. A gente está falando ali de hospitais em casa, então toda a forma como você traz o aparato, né, do hospital para dentro da sua casa e faz também o acompanhamento, medições, passa isso para um profissional que está te acompanhando em algum outro lugar. A gente está falando ali também do Big Data, ali, que você tem grandes, né, você tem enormes volumes de dados que são armazenados e depois eles são avaliados, analisados ali para que você consiga ter informações, e aí, em cima dessas informações, você vai trabalhar de forma preditiva e também de uma forma preventiva com esses dados. E a gente ali também tem os prontuários eletrônicos, né, os receituários também, que hoje está muito em voga, né, para quem trabalha aí na parte de medicina, por muitas vezes. Quem já pegou aqui receita digital e, né, passou ao médico, passou por telemedicina, recebeu de forma online, e aí depois foi na farmácia, também só mostrou a prescrição, comprou sem mais nenhum papel, né? Então você tem essa parte aqui também de prescrições, de relatórios, tudo de forma digital. E ali você também tem as decisões suportadas por algoritmos que te ajudam ali através de aprendizado de máquina, e aí depois você estende para a inteligência artificial, você consegue fazer a utilização ali para melhor tomada de decisão. A gente vai ter um slide falando especificamente deste item. Pode passar, por favor, Gabriel. E aí também, para a gente poder entrar na temática, a gente fala um pouquinho, traz alguns dados sobre gastos com prevenção e tratamento no mundo todo. Então, saiu um relatório em 2020 que mostra, né, que no mundo todo, até 2028, a gente vai ter um gasto aí de 32 bilhões de dólares americanos com prevenção e tratamento. Então, é um valor,
né, muito alto. E aí, quando a gente pega especificamente Brasil, os últimos dados da Fiocruz, que saiu, que mostra aqui que no Brasil a gente tem 4,5 milhões de pessoas com transtorno por uso de álcool, transtorno por uso de substância, sendo que ali eu tenho 2,5 milhões com transtorno por uso de álcool e 2 milhões com transtorno por uso de substância. E aí, aperta mais um, por favor. E aí, quando a gente pega e aplica, né, um dado que foi passado ali pela agência da ONU para crimes e drogas, que é o relatório de 2020, que fala que apenas 1 em cada 7 recebe tratamento. Então, se a gente aplica esse 1 em cada 7 em cima desse número aqui de 4,5 milhões no Brasil, a gente está falando que apenas 630 mil pessoas com TUS e TUA estão recebendo tratamento no Brasil. Então, são dados que a gente está avaliando aqui e trazendo para vocês. Pode passar, Gabriel, por favor. E aí, entrando agora um pouco mais na questão da temática, o porquê do uso da tecnologia, a gente traz ali também alguns dados que são importantes, que corroboram, né, para aquilo que a gente está falando. 440 milhões de dispositivos digitais na mão dos brasileiros. Então, a gente está falando ali de computadores, notebooks, tablets, smartphones. Então, aqui, provavelmente todos estão com seus smartphones, alguns talvez com tablets, computadores nas suas mochilas. Estão falando aí dos dispositivos digitais na mão de vocês. A gente está falando de 212 milhões de brasileiros, né, sem contar a questão se é criança, adolescente, né, jovem, adulto, mas a gente está falando de um geral. E a gente está falando também de uma média de quase 5 horas por dia navegando na internet. Então, nós temos dispositivos digitais, nós temos a população, nós temos as pessoas, né, usando bastante a internet, e por que não trazer tecnologia para esse processo, para as pessoas que estão no processo de recuperação aí, a sua manutenção do tratamento ali. Pode passar, por favor? E ali, para a gente sair da parte de dados e trazer um conteúdo aí com mais informações relacionadas à tecnologia, a gente traz ali, né, a pergunta: por que usar a tecnologia no processo de recuperação especificamente? Quando a gente começou os estudos da My Journey lá em 2016, início de 2016, efetivamente a gente começa na My Journey, mas eu começo os estudos desde a metade do ano de 2015, quando eu saí da minha internação. Nós encontramos vários problemas que tinham dentro do universo da dependência química, tratamento, recuperação como um todo. Nós mapeamos as 3 principais. Então, a gente está falando ali de baixa adesão aos tratamentos, muitas vezes porque os tratamentos não são feitos na sua singularidade, eu não respeito a individualidade de cada paciente, trato todo mundo da mesma forma, né? Eu não sou um profissional da área, mas muito pelo aquilo que eu estudo, que eu converso e converso com as pessoas, com profissionais e pacientes. As altas taxas de recaída de volta ao uso, então, dificuldade de evitar pessoas, locais, hábitos e conseguir manter, né, você se conectar à comunidade, conseguir fazer a continuação do seu tratamento, mesmo depois de uma institucionalização. E ali a gente também está falando de falta de dados para o profissional tomar uma melhor decisão. Então, questões de histórico, né? Então, eu passo por um profissional, por um psiquiatra, me encaminha para uma psicóloga, daí eu tenho que contar toda a história triste. A psicóloga me passa ali algumas atividades da semana. Na próxima semana eu já não lembro tudo aquilo que eu fiz, se perdeu. Então, eu mudo de profissional, não levo esse histórico. O próximo profissional vai ter que escutar toda a minha história triste novamente. Nessa história triste eu já perdi metade ali da minha caminhada, das coisas que aconteceram. Então, faltam-se esses dados. Então, não sei o que foi feito para trás, sei o que eu estou fazendo para o presente, mas se ele troca de profissional, acaba se perdendo também. Então, eram as 3 principais dores que a gente entendeu e que a gente trouxe ali para poder trabalhar com a My Journey. E ali a gente fala, né, no número ali de apenas 20 pessoas se recuperam. Falando de uma recuperação sustentável de 1 a 5 anos, também é um número muito baixo. Por isso, de usar a tecnologia dentro do processo, sem tirar a responsabilidade do profissional, mediante ao cuidado, e sem tirar a responsabilidade daquela pessoa que também está buscando, né, a recuperação, também da sua responsabilidade, sem transferir para profissional, sem transferir para a família, mas ele assumir aquela responsabilidade e usar a tecnologia nesse processo. Pode passar, por favor? Aqui eu trago só um momentinho. A questão da ambivalência. A Flávia é uma psicóloga aqui do IPQ, do GREA da USP, uma pesquisadora.
né, uma doutora já, psicóloga. Ela fala ali sobre a questão da ambivalência para o dependente químico e, ao mesmo tempo que ele quer parar, ele quer continuar. Então, é importante você ter uma ferramenta também para auxiliar ele. Então, naquele momento que eu quero tomar uma decisão até eu chegar e ir até um profissional, até eu chegar e ir para uma instituição ou ir para um grupo de mútua ajuda, por que não ter, de repente, uma ferramenta digital que me permita já iniciar esse processo e depois também me permita dar continuidade, né, em todo esse rolê que nós temos que fazer. Pode passar, por favor? E aí, uma vez dentro da ABAD, né, você começa a respirar estudos, você começa a ler artigos, você começa a buscar informação e ver a importância de se trazer estudos, porque eu estaria sendo leviano se eu simplesmente falasse, ó, pega aqui, usa, é uma maravilha, vai salvar vidas, né? Como a própria doutora Alessandra Dil comentou aqui, você precisa ter essa parte evidenciada também, isso é importante. Então, eu comecei a pensar na My Journey lá em 2015. Pô, não tinha tanta tecnologia ainda, tinha um WhatsApp, já estava aí, mas não era tão na moda como é hoje, você já tinha algumas tecnologias. Mas aí eu fui procurar um pouco mais. Será que tem estudos que provam que a tecnologia pode auxiliar de alguma forma no processo de recuperação? Então, a gente traz aqui da JAMA, né? Então, falando sobre os efeitos do aplicativo no tratamento de dependência química. Exclusivamente o que vocês estão vendo no slide é um aplicativo para dependentes de álcool. Então, lá em 2014, já tinha saído esse trabalho, quer dizer, publicado em 2014, provavelmente, né, sendo estudado muito antes desta publicação. Então, ele fala que, após um ano, quem contou com suporte de app, de um aplicativo digital, além do suporte tradicional, então ele não substituiu nenhum nem outro, né, a gente não está falando de uma terapia guiada, que ele vai usar só a solução, mas eu tenho todo o suporte ali também dos tratamentos usuais, né, as pessoas tiveram menos episódios de beber pesado do que o grupo controle. Então, opa, já tem um estudo ali, 2014, legal, fala... Pô, mas um estudo só? Tem que ter um pontapé, né? Existem outros estudos, pode passar, por favor, Gabriel. Então, eu trago mais um slide aqui, trazendo outros estudos que também falam sobre o uso de tecnologia para outros tipos ali de transtornos. Então, a gente tem um ensaio clínico randomizado de serviço de suporte e recuperação autogerenciados por smartphone. A gente tem a rede de recuperação digital, caracterizando a participação do usuário, engajamento e resultados de um novo aplicativo de smartphone de rede social de recuperação. Um aplicativo para smartphone que apoia a recuperação do vício em heroína. Então, perspectivas de pacientes e provedores na China, Taiwan e Estados Unidos. Usando smartphone para diminuir o uso de substância por meio de automonitoramento e suporte à recuperação. Protocolo de estudo para o ensaio clínico randomizado. Então, já existem estudos, eu não coloquei, obviamente, a conclusão, não trouxe aqui de nenhum deles, o material vai ficar disponível aí para vocês. Quem quiser ali depois tem um acesso ali dos estudos, pode dar uma olhada, né, se aprofundar um pouquinho mais. Mas a ideia aqui é trazer para mostrar, existe. Mas precisa-se cada vez mais se desdobrar em cima desses estudos. Pode passar? Aí a última parte do estudo, aqui, que eu foquei na parte do alcoolismo. Recentemente eu tive o prazer de fazer uma temática para a galera de AA, e aí a gente falou sobre a tecnologia, também nesse processo de recuperação. Eu falei, deixa eu procurar o que a gente tem aqui para alcoólicos anônimos, aqui, ou para o pessoal, para os alcoolistas, também relacionado a estudos. Então, ali, ó, poderia a realidade virtual tratar o alcoolismo? Avaliando a reatividade de pistas baseadas em álcool de realidade virtual? E aí eu coloquei a bandeirinha do Brasil ali com muito orgulho. Recentemente, ali numa tese de mestrado de uma médica psiquiatra do Rio Grande do Sul, que ela fez ali, né, a terapia de exposição e pistas ambientais em realidade virtual para transtorno por uso de álcool e desenvolvimento do manual para profissionais. Então, né, foi aprovada, ela me permitiu fazer esse compartilhamento, muito legal. Né? Um grupo de apoio baseado em smartphone para alcoolismo. Quer dizer, tudo aí usando smartphone, trazendo tecnologia para o meio. E revisão sobre novos aplicativos de celular para usuários de álcool e outras drogas. Também ali com todos os seus links dos estudos. Fiquem à vontade depois, né, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, fazer essa pesquisa. Pode passar, por favor?
E aí eu coloquei ali, olha isso, que fantástico. Lembra da questão lá de dados, de algoritmos para tomada de decisão? Aqui saiu na PubMed, né, sobre o aprendizado de máquina aplicado a dados de imagens cerebrais, que prevê resposta ao tratamento do transtorno por uso de cocaína. Então, pegaram uma série de imagens, usando ali também a questão da ressonância magnética funcional, né, utilizando a parte de aprendizado de máquina, e aí conseguiu prever ali resultados de pacientes, para saber se ele realmente ali ele estava mais disposto ou não ao tratamento, né, se teria mais chances de sucesso ou não. E aí o Dr. Ipe ali, eu coloquei ali embaixo ali também, que ele diz, ao contrário das abordagens estatísticas tradicionais, os métodos de aprendizado de máquina, que também é o uso de tecnologia, são projetados para gerar previsões de novos dados. Então, portanto, eles têm um tremendo potencial para informar e ter uma melhor tomada de decisão por parte dos profissionais. Então, a tecnologia está aqui, né? Então, ela vem para auxiliar, ela vem para poder ajudar, ela vem para poder melhorar todo esse processo. Mas, novamente, sem tirar a responsabilidade dos seus personagens principais, profissionais ou pacientes. Pode passar, por favor? Só que nem sempre a gente pode só se basear naqueles estudos, né? Não é só um estudo e você vai aplicar para todo mundo. Então, aqui a gente diz que estudos pedem mais estudos. Quem tem telefone Samsung aqui com sistema operacional Android? Então, pode passar mais um, por favor? Aqui é um estudo exatamente sobre o Samsung, ele tem o S-Health, né, assim como tem no iOS também, mas esse aqui é exclusivo da Samsung, em que ele traz ali, né, eles fizeram um estudo para que esse aplicativo que já é nativo do Android para os aparelhos Samsung, se ele seria eficaz no tratamento também, né, de dependência química, ali no acompanhamento. Mas aí ele chega ali na conclusão do estudo que é viável, porém, né, você tem que trazer ali mais pesquisas, com amostras maiores, com um período maior, para poder realmente testar a eficácia do aplicativo. Então, ele está dizendo, ó, o estudo diz, porque nem sempre quando você vai fazer o estudo, você vai ter aquela resposta positiva, né? Que legal. Não, o estudo vai mostrar que, às vezes, ó, isso que você está falando não tem nada a ver, ou que você precisa de estudar mais, precisa desmembrar, né, aprofundar, para trazer os resultados. Pode passar o próximo? E ali também um outro estudo que ele diz que as intervenções digitais incluídas na revisão, né, que foi feita, geralmente é viável, mas tá ali, ó, né, mas não consistentemente eficaz para ajudar as pessoas em recuperação de um transtorno por uso de substância e reduzir o seu uso de substância ao atingir outras metas de recuperação. Então, quer dizer, tem que se fazer cada vez mais estudos, isso é importante. Peço desculpas ali, porque tem algumas partes do... Apesar de estar falando desse assunto já algumas vezes, tem algumas partes ali que eu preciso ler, porque eu não decorei ali, eu não lembro, só batendo os olhos nos slides. Tá? Pode passar, por favor? E aí vamos falar especificamente agora das tecnologias digitais, para que vocês possam entender todo o universo do que já existe hoje, né, e do que está vindo aí para a sequência. Pode passar, por favor, Gabriel? Então, sardinha aqui para a MyJourney e tal. Então, você cria jornadas terapêuticas personalizadas entre, né, os seus pacientes. E aí pode ser utilizado ali tanto para TUS, para TUA, para tabagismo, para depressão, ansiedade, para borderline, bipolaridade e também para o transtorno do espectro autista. Então, a gente consegue utilizar a MyJourney para fazer esse acompanhamento, a criação dessas jornadas terapêuticas aí personalizadas. Pode passar próximo? Aqui o BioK são de duas psicólogas da USP, aqui da GREA, que elas tá em estudo ainda, então vocês não conseguem baixar, não conseguem entrar nas lojas e fazer o download desses aplicativos. Então, é um programa de 12 semanas, mas ele tem um foco na parte de redução de danos. Inclusive, tinha aquele slide lá que falava, né, da ambivalência, de quando a pessoa decidir mudar, ela ter uma tecnologia ali. É palavra de uma das psicólogas responsáveis por esse estudo aqui da BioK. Pode passar, Gabriel, por favor? Aí nós temos ali a Vlove, que aí já entra ali para o nosso amigo André Grangeiro, que vai falar daqui a pouco sobre acompanhamento terapêutico e uso de tecnologias no acompanhamento terapêutico. Então, aqui a Vlove, ela faz conexões entre pacientes e profissionais AT, né? Está disponível só ali, por enquanto, na Argentina. Pode passar? E aqui de um amigo meu,
que também companheiro, morava em Manaus, foi estudar em Buenos Aires, criou a RIAT, que é uma clínica de cuidado humano sem parede, então também é de acompanhamento terapêutico, pacientes e familiares. Eles têm um braço aqui também no Brasil. Pode passar, por favor. Aí a gente vai agora entrar com algumas americanas. Pode dar o enter para aparecer todas isso. Aí, mais uma. Aí, legal. Então, aqui são startups ou até mesmo empresas já consolidadas nos Estados Unidos. Então, a gente tem ali chats semanais com coaches. Então, utiliza-se tecnologias para fazer esses chats. Prescrição digital de medicamento contra fissura. Inclusive, aqui, eles são aprovados pela FDA para poder entrar com medicação, principalmente por conta da crise de opioides que existe nos Estados Unidos. A gente tem ali fumantes que tentam parar usando adesivos e também a parte de aplicativo, né? Então faz a comunicação entre o adesivo, o aplicativo, e isso daí, esses dados vão para painéis, né, de profissionais que conseguem fazer o acompanhamento e gerar uma jornada específica para parar o tabagismo. A gente tem conexões entre, né, grupos de dependentes. Então, entre outros grupos, eles se comunicam entre si usando tecnologia para fazer, ou seja, reuniões, chats, conversas. A gente tem suporte à recuperação também utilizando a telemedicina, que é uma das digital terapêuticas que nós falamos lá atrás. Aqui a gente tem tratamento de dependência privado e personalizado, também é um aplicativo. Quem é que fuma aqui? Levanta a mão, sem vergonha. Se vocês quiserem parar e quiserem usar, né, tecnologia, tem a Kit Gênios aqui, vocês podem procurar nas lojas de aplicativo aqui no Brasil, acho que é Kit Free, se eu não me engano, ou até mesmo colocar Kit Gênios ali, vai aparecer um aplicativo para vocês aí serem auxiliados, se quiserem parar ou diminuir na questão do tabagismo. E a WeConnect, que eu descobri ela só em 2020, mas muito próximo daquilo que a gente traz de proposta dentro da My Journey, que eles fazem apoio de recuperação de TUS entre profissionais e pacientes, também é exclusivo, né? Então você vai para as instituições utilizam para fazer o acompanhamento a longo prazo pós-internação desses pacientes. Pode passar? E aí, falando um pouquinho de tecnologia, falando de geolocalização, aí puxando novamente a sardinha aqui para dentro da My Journey, a gente utiliza a tecnologia da geolocalização, por exemplo, para fazer o mapeamento de uma área de risco. Não é uma área onde eu vou comprar nenhum tipo de droga, mas uma área que me gere gatilhos, me gere uma memória eufórica, né? Vai gerar um sentimento negativo, então a pessoa ela pode entrar no aplicativo, ela vai colocar o endereço ou vai selecionar um PIN no mapa, e aí ela salva, e a partir do momento que ela entra nessa área de risco, o que vai acontecer? Ela vai receber alertas que ela está entrando naquela área. Então, diz lá, atenção, você acaba de entrar numa área de risco. Então, a gente dá um alerta no primeiro momento que ele entra na área, e dentro da primeira hora, a cada 10 minutos, a gente manda novamente a notificação para ele, durante a primeira hora. Aí depois cessou, né? Se ele continua lá, aí também não há mágica, não há tecnologia que faça ele desaparecer e sair dali. Porém, o profissional lá dentro do seu painel vai conseguir também visualizar qual que é a área, a data que ele entrou, a hora que ele entrou e a data e a hora que ele saiu. Então, é uma forma não de monitorar, você colocar uma pessoa psicótica ali, vai achar que está, né, vai se jogar na frente de um ônibus, mas é uma forma dele usar a tecnologia de geolocalização para que ele seja alertado e aí esse alerta possa ajudá-lo de alguma forma. E o profissional, por sua vez, que está visualizando essa informação, trabalhar de uma forma mais preditiva, porque ele tem o dado, e preventiva, porque ele não vai esperar o cara, de repente, recair, acontecer alguma coisa, né? Ele consegue mandar uma mensagem, fazer alguma intervenção. Mas é o serviço de geolocalização. Pode passar o próximo? E aí, mais uma aí, também puxando a sardinha, a gente está falando da geolocalização para pedido de ajuda. E aqui tem o meu amigo Fábio, aqui, o CTO de AA, né, representando aqui os amigos de AA, que eu mandei para ele, tá, Fábio? Aqui eu coloquei você, não pedi sua permissão, mas achei que você não ia reclamar. Mas aqui no pedido de ajuda, o que acontece? Estou em fissura, abstinência, crise depressiva, crise ansiosa, eu consigo apertar o botão de SOS dentro do aplicativo, a gente pega a geolocalização dessa pessoa, uma vez mediante que ele aprove, né, essa localização, vai uma mensagem, socorro, preciso muito da sua ajuda, manda a geolocalização, e aí ele pode compartilhar no grupo de WhatsApp, pode compartilhar no Telegram, pode compartilhar no Facebook, nas suas redes sociais, e aí ele recebe a mensagem.
Então, isso é bem interessante. Quando a gente lançou essa funcionalidade, eu fiz um teste para 5 pessoas, 3 conhecia, não, 4 conhecias e uma não. Um amigo me respondeu em 3 minutos, me ligou, outro em 5 minutos me mandou mensagem, minha esposa me ligou em 10, minha irmã em 30 minutos e a minha psicóloga me ligou depois de 1 hora. Mas eu vou justificar o porquê. Tinha acabado de mudar aquele processo de não entrar com o celular dentro dos bancos. Então, ela tinha que deixar a bolsa com o celular naqueles cofres do lado de fora. Né? Então, assim que ela viu, ela me retornou. Então, você permite compartilhar isso, mais pessoas vão ver, mais pessoas podem te auxiliar. Também aqui eu vou ter que ter já uma ampliação de consciência de pedido de ajuda antes de fazer o uso. Depois que usar, pedir ajuda, ok, vai ter ajuda, mas vai ser mais difícil. Mas aqui a gente disponibiliza também a tecnologia para isso. Pode passar, por favor? Aqui também, para A, nós temos o chatbot, o amigo anônimo. Todo mundo aqui já conhecia? Amigo anônimo? Quem não conhecia aqui, amigo anônimo? Amigo anônimo, olha aí, ó, olha aí. Ó. Tecnologia aqui, ó, nos 70 anos de Alcoólicos Anônimos no Brasil. Então, teve uma parceria do Facebook com o pessoal ali da Thompson Brasil. E eles criaram um chatbot. Você acessa ou através do site de AA, ou você pode entrar também pelo Facebook. Você vai lá procurar como amigo anônimo. Ele vai aparecer e você vai conversar através de um chatbot. Então, ele pega 70 anos ali de Alcoólicos Anônimos e ele te traz de informações. Fala sobre grupo, importância de apadrinhamento, te fala de literatura. Né? Então, ele te traz uma série de informações de uma forma anônima que você vai conversando ali com o robozinho e ele vai te respondendo. Né? Interessante para a questão do anonimato, as pessoas não querem, né, falar de repente com outras pessoas, não querem abrir o seu problema, mas conseguem por aqui já ter algumas informações. Deixa eu passar rápido aqui, porque senão o Grangeiro vai dormir ali, que está cansativo o negócio. Pode passar, por favor, Gabriel. Quer uma água? Quer uma água, Grangeiro? Não? Então nós temos aqui também, ó, nós temos a Florence, que é a primeira profissional de saúde digital da MS. A Florence ela é mais focada na questão do tabagismo e também sobre saúde. Então, ela consegue ali trazer informações recentes, consegue criar um plano ali, né, para fazer o seu abandono personalizado. Então, meus amigos aí, ó, que levantaram a mão lá do tabagismo, aí, se discretamente quiserem parar, quiserem ajuda e falarem inglês ou espanhol, podem buscar a Florence. Tá? Por ser da Organização Mundial da Saúde, eu não sei porquê desse preconceito não colocar em português. Apenas inglês e espanhol, mas é bom, trabalha outro idioma, vai falando e vai aproveitando também para parar e tentar cessar aí o tabagismo. Pode passar a próxima? E aí, focando novamente nos alcoolistas, nós temos a Paola. Também conheciam a Paola ou não? Tá, o pessoal do alcoolismo feminino, sim, aí. Paola, ó. Então, Oi? Tem um Paola. Então, nós temos ali a primeira especialista digital da OPAS em saúde e álcool. Então, é bem legal. A doutora Alessandra Dil falou, vai lá, faz uma demonstração, mas como o nosso tempo é curto aqui, não vai ser possível, mas vocês podem acessar a Paola aí no Google, podem conversar com ela, fazer perguntas específicas sobre saúde e álcool. Ela vai ter o maior prazer em responder, interagir com vocês. Então, neste caso, já por ser da Organização Pan-Americana de Saúde, nós fomos privilegiados com a Paola também, falando com vocês em português, inglês, francês ou espanhol. Então, quem quiser também pode utilizar a Paola. Gabriel, por favor. Oi. Pessoal, esse é alcoolismo feminino, o resto é conversa fiada, viu? Aí, ó. São fogo, tá vendo? A associação aí já começou, olha o tamanho já. Parabéns aí, graças também ao alcoolismo aí, por essa participação bem interessante. E aqui, Soberlink, também ali para os alcoolistas, a gente tem o Soberlink, que é uma ferramenta de prestação de contas. Então, você recebe um equipamento, que é dessa imagem aqui, e você, até para não ter manipulação, né, ele vai ter uma identificação facial, você assopra, assim como se fosse um bafômetro, e ele vai medir ali, né, o álcool no seu sangue e vai mandar isso diretamente para o profissional que te acompanha. Então, ele vai ter lá as informações de quando você foi lá, assoprou, para saber se você está seguindo o plano, né, se você não está manipulando. Então, aqui não adianta fazer o xixizinho, pedir para o amigo lá fazer o xixizinho para sair o resultado. Não, aqui você vai meter o seu rostinho, vai dar a baforada, ele vai identificar e vai mandar.
né? Se a pessoa está no propósito, isso daqui é uma coisa mais tranquila do mundo. Assim como quando eu iniciei, eu comprei 7 testes e a minha esposa vinha lá e falou, vamos aplicar, né? Estou duvidando de você. Puta, quebrei toda a confiança. Eu ia lá fazer o xixizinho, ela estava do meu lado, né? O xixizinho lá na pecinha. E olha, aqui, se eu fosse alcoolista, né? Se os meus drogas de preferência, aqui teria até a opção do Soberlink para fazer esse acompanhamento. Pode passar, por favor? Esse daqui também eu acho fantástico. Novamente, ali, ó, não estou olhando para os meus amigos tabagistas, não, tá? Estou só olhando aqui para o todo aqui, mas é que eu estou vendo algumas pessoas que levantaram a mão. Então, a gente tem aqui que nós fomos para Córdoba, foi bem legal ter conhecido. Só fico triste porque no dia que nós fomos apresentar ali, também fazer a apresentação em Córdoba, que nós fomos felizes em poder apresentar, obrigado, doutora Alessandra Dil, pelo convite, a pessoa que era responsável pelo Apaga estava fazendo a apresentação em uma outra sala, então eu acabei não podendo conversar com ela e entender um pouquinho mais. Mas buscando as informações no site ali, está terminando, Grangeiro, mais 2 slides. A gente tem, né, o programa do Ministério de Saúde de Córdoba, ele usa para o tabagismo três tipos de programa. Você tem um presencial, então você vai até um local e faz o trabalho, junto com os profissionais. Você tem o virtual, então você está dentro da região de Córdoba, mas não quer ir até a localidade, você pode fazer de uma forma digital, utilizando também os profissionais. Ou você pode usar a realidade virtual. Então você vai receber lá um kit, né, com seu óculos, adesivo, a pulseira de vício, né, os livretos, e aí você vai colocar o seu próprio celular, vai baixar o aplicativo, vai ter lá o código de ativação, e você faz através ali da terapia cognitiva comportamental, terapia de exposição, e com o auxílio também dos profissionais. Então veja, você não está usando isso daqui sozinho. Você usa a tecnologia junto com os profissionais. E aí, nós tivemos ali em 7 meses do piloto que foi lançado, né, 23% desistiram do hábito de fumar e 20 outros por cento reduziram o consumo pela metade. Usando a tecnologia, usando a boa vontade da pessoa, usando os profissionais em conjunto. Então, você utiliza a rede para poder te ajudar nesse sentido. Pode passar? E aí nós temos também aqui a Virtual Rehab, que eles também utilizam simulação virtual de um mundo real, então para comportamento cognitivo, terapia também de exposição, principalmente para estresse pós-traumático e também para outros transtornos mentais, mas também com foco em pessoas de vulnerabilidade social. E aí eles têm ali, ó, uma taxa de sucesso de 88% para ajudar a melhorar a saúde mental. Olha só que interessante, eu quero frisar aqui novamente, ó, para ajudar a melhorar. Né? Não está em nenhum momento dizendo que as tecnologias irão salvar, né, a vida de ninguém, mas elas vêm para poder auxiliar e melhorar a qualidade de vida. Então, é bem interessante, já receberam vários prêmios aqui, também vários aportes financeiros de investidores. Pode passar, mas está disponível em inglês. E aqui a pedido também de doutora Alessandra Dil, falando, a gente falou muito da manutenção, mas a gente falando aqui também de prevenção, como que a gente utiliza. É o último slide, tá, André? Pode ir já se arrumando aí. Tá? Então, fale, né? Eles ouvem você. É do Naida ali. Então tem. Do Naida não. Do. Como é que se pronuncia aqui, meus amigos? Aqui, I don't speak English ali, como que é? Samtia. Então, nós temos ali uma campanha nacional de prevenção do uso de substância, né, para ajudar pais e cuidadores. Então, tem um aplicativo que você consegue baixar. O governo federal também pegou um pouco dessa ideia, criou ali, foi até falado recentemente em uma live da BEAD, sobre um material focado também em família, em prevenção, mas aqui especificamente falando também do uso de tecnologia, de um aplicativo que você baixa. Então você vai ter ali, né? Então tem uma campanha com foco de redução de consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias para menores de 21 anos. Então eles usam ali, né, a tecnologia para poder facilitar, trazer informações para pais, mães, cuidadores, né, comunidade, para que eles saibam quando for falar com esses jovens, com esses adolescentes, de que forma falar, como abordar, como direcionar. Então isso é bem legal. E aí, para finalizar, obviamente que aquele último slide, passa aí, por favor, Gabriel. Mas eu queria trazer uma informação aqui também que eu achei fantástica. Eu convidei um psicólogo responsável por isso. Eu sei que ele trabalha aqui no Conjunto Nacional. Ele utiliza a realidade virtual para tratamento de pessoas com vício em crack. Eu achei fantástico também, né? Queria
Estou insistindo em falar com ele, mas eu estou achando que ele está me vendo como concorrente. Eu não quero falar com você, André. Só que ele também não diz isso, aí eu fico naquela fala, não consigo falar. Mas eu achei fantástico, já falei para ele, maravilhoso, né? Deixa eu levar, deixa eu compartilhar, as pessoas precisam saber. Por quê? Aquilo que não é falado é imaginado e eu imagino que eu quero. Vocês imaginavam que tinha tudo isso daqui de tecnologia? Eu precisei vir falar para vocês, preciso divulgar. Então, não adianta ter a informação e não conseguir trazer e compartilhar isso, acho muito ruim, mas respeito ele não querer. E aí, para fechar de vez, a AA fala que não é tecnológico, porque eu não gosto disso e aquilo. Entre no site de aa.org.br, é isso, Fábio? Você vai ver lá. Você quer ter a literatura de AA, você baixa no seu smartphone. Tecnologia. Você precisa de ajuda? Manda no WhatsApp de AA. Tecnologia. Né? Então, por que isso? Tecnologia, o digital não vem para substituir o presencial, mas eles não são excludentes. Eles precisam se unir, né? Precisa parar essa barreira, né? Boa vontade, mente aberta, vamos juntar as coisas e vamos usar a tecnologia em prol e benefício de todo mundo para trazer melhor qualidade de vida para todas essas pessoas aí que estão nesse processo de recuperação. Mas é isso, obrigado. Agora André Grangeiro, meu xará, vai falar sobre ali também o uso de tecnologia, falar um pouquinho sobre o acompanhante terapêutico ali, como que ele faz todo esse rolê dele aqui. Psicólogo, por gentileza, aqui o palco é seu. Em 2017, a espiritualidade como fator de proteção no uso e abuso de substância psicoativa na adolescência. Também o curso de projetos, que é um curso de AT em Campinas com a Cristiane Simões, né? Participei de 3 cursos da ISUP e monitor da Anhanguera Educacional e também ali atendimento psicológico, consultório online. Além da questão do atendimento, eu acho que assim, o psicólogo já tem o EPSI, que é autorizado, mas com a pandemia foi aberto esse uso do EPSI, né? O próximo, por favor. Também sou dependente químico em recuperação a longo prazo. Falando um pouco ali da questão do AT, né, só para ter uma noção, né, começou aí após a Segunda Guerra Mundial, né, aí no Brasil, meados de 70. Na América Latina, nós tivemos aí os pioneiros que foram os argentinos, como o André comentou, né, que aí nós tivemos essa vinda aqui para o Brasil devido aos hermanos. O acompanhamento terapêutico não é regulamentado no Brasil. Então, assim, isso é uma grande complicação. O objetivo que eu também tenho aqui é de divulgar que o acompanhamento terapêutico faz parte do processo também de tratamento, tanto masculino, feminino, né, no sentido de poder apoiar isso e colocar isso em prática. Existem várias formas que se tem de atendimento, de acompanhamento terapêutico. Então, aí começamos na década de 70 aqui no Brasil, no eixo aí Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, né, que eram as comunidades, e a reforma psiquiátrica, né, que veio aí com o objetivo do processo clínico, questionando a proposta, né, que está aqui, que contrapõe o modelo asilar. O próximo, por favor. O início do AT no Brasil, em TUS, foi aí em média da década de 90 a 2000, né, no sentido de que os psicólogos e psiquiatras, até mesmo as clínicas especializadas, começaram a estender o plano terapêutico dos pacientes com complementação dos acompanhamentos terapêuticos, dizendo que antes, né, o AT era para comorbidades, não tinha essa questão da dependência química, o uso de transtorno de substância, né, eram praticamente para as comorbidades. O foco aqui, né, quando começou em meados, não tem aí uma data específica, mas ampliar e dar mais vida além do setting fechado, que é aquele que é o atendimento, né, tanto psicológico como médico. E utilizando assim o setting aberto como forma de melhor na qualidade e expansão no olhar desse ser em busca de recuperação. Como diz, não é só a recuperação, é a busca da qualidade de vida desse cidadão, né, ou desse ser humano. Na verdade, a ressocializando, né, recolocando na sociedade. O próximo, por favor. Aí, uma das características, né, do AT seria o setting ampliado,
né? Onde você pode estar com ele no escritório, no consultório, nos shoppings, nas praças, em qualquer lugar você está fazendo esse trabalho de acompanhamento terapêutico com ele. E o mais importante também aqui, o diálogo com a família, porque não é só o dependente, tem aí a estrutura da questão da família, né? E isso é importante nesse tripé, né? Esse diálogo. E o terceiro, que é o trabalho em equipe, porque você não faz nada sozinho, você tem que estar sempre, né, acompanhado também com outros profissionais. O próximo, por favor. Aqui, interessante que eu tenho um artigo de 2017, né, aqui Cunha, Pio, que eles fizeram um trabalho em cima dos CAPs, 1, 2, e notaram que existe uma demanda no sentido de acompanhamento terapêutico na dependência química, específico. É recente, 2017. Então, quer dizer, há uma lacuna grande específico para que possam atender essa demanda nos CAPs. Nós estamos falando da rede pública. Também tem um outro artigo, também acho que no Rio Grande do Norte, também feito por umas enfermeiras, que também falam sobre isso, a necessidade que tem a demanda, mas não tem profissional. Então, nós temos que começar o quê? A começar a falar sobre isso, trazer essa discussão do acompanhamento terapêutico e, talvez, no sentido, o objetivo é de levar essa discussão e fazer políticas públicas. Por quê? Porque também existe aqui, foi agora uns 2, 3 meses atrás, em Osasco, como não é o AT não está na rede pública, um CAPS fez uma parceria com uma ONG, no qual contrataram um AT profissional psicólogo, né, com um salário de R$5.000 para trabalhar 30 horas por semana. Ficou mais ou menos quase 40, 60 dias essa vaga em aberto, porque não tinha profissional. Então, assim, interessante e legal que isso está acontecendo. Mas, então, nós temos que fazer o quê? Essa fomentação desse profissional para quê? Que vire políticas públicas, que não precisa fazer essa parceria. Também é boa, mas que precisa também o quê? Ampliar isso na rede pública, que é chegar até a população. Porque o acompanhamento terapêutico ele é particular. Em sua maioria, ela é paga, né? Não dá para se fazer na rede pública no sentido de acompanhar devido à demanda. O próximo, por favor. Aqui que eles colocaram, na bibliografia estudada, não foram encontrados estudos envolvendo AT em dependência química, consistindo em áreas importantes para se pensar e planejar essa prática. Então, o objetivo no sentido do quê? De trazer essa discussão mesmo e trabalhar isso nas redes, né? O próximo, por favor. Então, para onde vamos? No sentido de que toda essa tecnologia, usar no acompanhamento terapêutico. Claro, você tem aí atender esse paciente, né, ver se tem a necessidade, ou se já tem a questão médica, a questão psicológica, outros, né, profissionais envolventes. O próximo, por favor. E aí nós temos a questão do parar de usar drogas, né, em relação ao dependente, recuperar a pessoa, melhorar a vida, mudar de comportamento, ressocializar. Na verdade, nós precisamos do quê? De uma estratégia, porque o acompanhamento terapêutico ele faz essa estratégia toda para quê? Para que esse paciente, tanto esteja internado ou não, que ele tenha um planejamento para quê? Para uma busca de uma prevenção e uma qualidade de vida, dentro de acordo com aquela necessidade dele. A próxima, por favor. E aí você usa de todas as tecnologias. Nós temos a presencial, no sentido do atendimento, ou do AT, que é em grupo, né? E usando todas as formas de tecnologia. Seja ela, hoje, todo mundo tem um celular. A dificuldade que se tem na contemplação desse paciente é que ele vende o celular. Então é difícil parar um celular na mão dele. Então, quer dizer, seria um pouco mais avançado, no sentido de ele estar nessa recuperação. Mas você utilizar de todos os meios de comunicação, até mesmo aqui, eu coloco aqui do companheiro André, que nós estou junto com ele nessa parceria há uns 2, 3 anos, né? Mais ou menos. Isso, lá no início. E de implantar essa necessidade junto com o paciente, de estar cercando ele de todo o meio de comunicação, seja ele até mesmo por e-mail, porque ele já acabou com toda a rede tecnológica dele. Então, assim,
de ele pegar um telefone ou o e-mail e estar se comunicando. Então, usar todos, Instagram, WhatsApp, todos os meios de comunicação, no sentido de amparar, estar junto com ele, no sentido da recuperação desse paciente. Próximo, por favor. Aqui eu queria destacar, basicamente no sentido do coronavírus, que fez aí uma mudança drástica, e todos tiveram que se mudar nesse sentido. Principalmente, eu coloquei aqui todos a Amor de Gente, a Alanon, Naranon, a Pastoral da Sobriedade, a ABAD, principalmente, o CVV, que automaticamente, né, essa necessidade no coronavírus foi de fazer o quê? Tudo isso era presencial, tiveram que transformar isso tudo. Como o André comentou aqui, né, o colega, no sentido de estar o quê? Na tecnologia. Então, quer dizer, fazer salas virtuais rapidamente, porque as pessoas estavam tendo dificuldade no sentido, aquele que frequentava os grupos de mutuajuda, né, e não ter, porque todos estavam em casa. Então, aqui tiveram que fazer uma mudança. Então, a importância da tecnologia. De que forma? Foi feita todas as formas possíveis de contato com esse público. Não só o dependente químico, mas também o familiar. E aqui, para poder... mais o próximo, por favor. Eu trago aqui em específico o da ABAD, né, no sentido da tecnologia, que foi feita a campanha, aí com a Alessandra. Eu acho que foi uma coisa extraordinária, no sentido, logo após a pandemia, mesmo que foi de curto prazo, mas ela foi ampliada, de atender especificamente o dependente químico e seu familiar. Isso foi feito de prontimão, foi um trabalho de profissionais, psicólogos e psiquiatras, se colocando à disposição de estar algumas horas por dia, atendendo o telefone de norte a sul desse país, leste a oeste. E isso eu tive a oportunidade também de fazer parte, né? E ver o desespero das pessoas, porque assim, eu ia na sala todos os dias. Que bom que você está me atendendo. Porque assim, não tem com quem falar. E isso para você ver a importância de uma tecnologia. Como que eu posso entrar em contato com esse profissional? O próprio MyJourney, que tem toda ali, como se fosse uma equipe inteira dentro de um aplicativo, né? Só que você tem outras formas também de fazer, né? E como que eu vou adaptar isso para o meu paciente, né? Então, aqui está uma campanha que foi um sucesso, né? Acho que para a própria ABAD também. Então, deixo aqui, né, a questão da importância que nós temos dessa tecnologia. O próximo, que eu acho que é para encerrar. Eu fui curto pelo tempo nosso, né, mas pelo menos para poder mostrar para vocês um pouco do que é o AT, né, junto com a tecnologia, e que é possível a questão de colocar para esse profissional, ou para o profissional e o paciente, né, a ligação que dá para fazer um tratamento, uma prevenção, né, e melhorar essa qualidade para que esse paciente tenha uma melhor busca, né? Valeu, obrigado. Então, ele ainda está engatinhando. Quando eu comecei a fazer as pesquisas em 2015, no Brasil eu encontrei apenas um aplicativo chamado Socorre-me, que aí ele tinha ali algumas informações sobre principais drogas, causas, consequências, coloca uma foto de como você era antes e como você está hoje, calculadora de tempo limpo, quanto que você economizou de uma forma monetária, o que você poderia ter comprado ou não. Apenas isso. Para mim era muito, muito simples. Por quê? O que eu sentia falta era o vínculo e cuidado entre profissional e paciente, principalmente porque eu vinha de uma institucionalização, mesmo que curta, mas essa era a ideia. E quando eu levo isso, né, porque eu faço desde 2016, aí eu venho falando com as pessoas, venho apresentando, né, o Irã lembra lá quando eu fui no Free Mind de 2019 em Águas de Lindóia, eu quase agarrei a Sabrina Pressman pelo braço, falei, você é da ABAD, vem cá, deixa eu te falar que tem isso daqui, eu estou criando, tal, né, apresentando para as pessoas, para que as pessoas começassem a entender que é possível. Só que aí você tem a falta de se acreditar. Pô, já está funcionando da forma que eu faço, por que eu vou trazer isso? Por que eu vou usar?
Então tem que fazer a psicoeducação tanto com o profissional, que é para ele entender que ali não é mais um trabalho para ele, mas é uma forma de facilitar o seu dia a dia, de fazer com que ele possa ser mais assertivo com o paciente, gerando atividades terapêuticas personalizadas para aumentar o engajamento, para aumentar o vínculo e cuidado, e com isso... Tem bastante. Então, quantos não? Para que eu estava falando aí que eu tomo um monte de não? Cadê? Foi uma amiga aqui, né? Que falou aqui. A galera, muitas pessoas não acreditam, né? Entre profissionais e pacientes. Pacientes numa questão mais de anonimato, né? De anonimização dos dados, mas que elas são importantes por conta de essa informação ir para o profissional, então é criptografada. Então você tem que mostrar por meios, e aí tem uma importância de ter uma validação, uma pesquisa científica também em cima da nossa solução, que é algo que a gente vem batalhando desde 2019, é um pouquinho mais complexo, mas vai sair se Deus quiser. No mesmo sentido, em relação à figura do AT, há preconceito também? Tem, porque no início, né, o AT eram por profissionais. Hoje, né, primeiro porque não tem uma regulamentação, né, começa por aí. Então, hoje está um pouco banalizado, né? Muitos dos pacientes do qual eu atendo ou chega até a mim é no sentido de que já passaram por alguns ATs, até mesmo pessoas que se ofereçam, não por nada, não é a questão da instituição, mas pessoas que assim cobra para poder levar para o AA, para o NA. É absurdo, no sentido, né, de uma mãe estar desesperada e fazer algo desse tipo, né? A instituição está lá, é aberta, né? E o AT ele vai muito mais além, porque existe o AT sombra, que é aquele que só fica do lado, dirige e não fala nada. Entra surdo e sai mudo, e ali vai. Existe, que ele é só tentar quebrar a questão da abstinência do... Minha mãe botou você para cuidar de mim. Exatamente. E o que eu trabalho na questão do AT, no curso, ele é ampliado, é o manejo, é fazer, estar junto. Até que eu tenho algum histórico no sentido de que eu fui AT do pai da noiva. O que é ser AT no pai da noiva sem ser visto de uma forma, né, elegante, à distância? Porque é conversando, porque é no sentido de que não é você ficar em cima, isso você está sufocando, né? Então, quer dizer, você tem que ter um olhar que, assim, eu estou aqui para te ajudar. Mesmo sendo chamado, né, eu atendo médicos, juízes, advogados, e, assim, estar em casamentos com... eu vou ter um casamento, vamos? Tem que ir, vamos lá, vamos ver como que se comporta, né? Como que você quer que eu seja chamado, se eu sou um amigo, que... Tudo isso tem que ser o quê? Elaborado junto com o paciente. Por quê? Ele tem que ter o AT como uma segurança. Não é um vigia, não é um leão de chácara. Pelo contrário, ele tem que estar ali para dar um suporte até emocional, que isso faz parte do processo. Porque é só na prática que ele vai começar a entender o processo de recuperação dele. Porque se ele só ficar lendo, como que ele vai começar a sair, lidar com dinheiro, porque você vai em cinema. Até pessoas que já estão com grande idade, 40, 50 anos, têm dificuldade de mexer com dinheiro, manejo, porque se pegar, vai usar. E isso você vai, olha, vamos comprar o bilhete do cinema, você vai junto, gente. É a mesma coisa, é regredir no sentido de começar a ser jovem, adulto, nesse processo. E ali é vergonhoso para ele, ou às vezes os ATs falam, toma, usa, só me coloca aí mais 3 meses para eu ficar ganhando do seu pai. Eu ouço essas histórias. E, na verdade, você tem que estar ali presente, né, no seu cotidiano, depende também do que é a contratação, se é de 2 horas, 10 horas. Já cheguei a ficar 7 dias, né, com uma pessoa viajando. Então, assim, a necessidade de você estar junto com esse paciente e evoluir, porque ele também tem um preconceito dele, não é nem da família, é dele. De assim, pô, eu sou grande, já tenho, e tem que ficar alguém do meu lado? Não, não é esse. É igual o teste toxicológico. Não é para ser um problema, é para ser o quê? Uma solução. É para estar ali, para poder você evoluir e começar uma vida de novo. Senhoras e senhores, vocês estão com fome, alguém quer fazer uma pergunta? Vou deixar você fazer, tá? Matheus Ribeirão Preto, Dúvida Sem Droga. O André, eu gostaria de saber se o AT, ele pode ser AT sem ser psicólogo, psiquiatra ou TO, independentemente se você tiver uma graduação.
Então, hoje, no curso que eu ministro, na primeira turma foram 90% que eram estudantes de psicologia. Nesta última turma, eu tive nenhum psicólogo e nenhum estudante. Todos foram fora de Campinas, todos da área que trabalhavam com clínicas, eram educadores, proprietários de clínica, né? Colocando aqui o Rafael da clínica Oasis, a Sandra, né? Esteve lá ele e a Aline. Então, assim, está ampliando. Eu acho que tem que mostrar que isso é um campo aberto. Claro que tem que ter um conhecimento. Nessa plataforma que tem a do curso internacional, tem o curso e, no final, tem a supervisão. A supervisão já tem que ter o quê? 1 ano e meio de mercado, trabalhar na área de dependência química e ter uma carta de recomendação. Por quê? Porque senão também fica um pouco aberto, tem que começar a restringir. E é aberto para pessoas que têm interesse e têm conhecimento. E ali você vai filtrando no sentido. Né? Mas não é específico como era antigamente, que eram só psicólogos que faziam o curso. Quer fazer uma pergunta? Eu acho que tem uma pergunta digital também. Tem, Alguém mandou. Pode perguntar. Essa você fez? Não. É outra. Por favor. Não, pode ser. Você tem algum número ou percepção sobre esse avanço no uso de tecnologia para acompanhamento terapêutico que você já possa dividir com a gente? Falar, consegui utilizando o aplicativo, esse nível de melhoria na interação ou alguma coisa que você possa fazer? Na verdade, não tem estudos, porque como não é regulamentado, não se faz, né? Porque, assim, eu tenho o meu particular, que foi até, na verdade, antes da pandemia, eu fiz um AT online, pelo WhatsApp. Fiz lá, como diz, né? Vamos colocar a cara e a coragem. E ainda por cima era um paciente que estava fazendo doutorado, né? Uso muito bem de cocaína. E ele já tinha passado do tempo de apresentação. E eles deram um ultimato de mais 6 meses. E ele chegou até mim por uma indicação. E eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar uma questão da redução de danos. Né? Acho que deixa muito claro aqui, enfatizar o que a Alessandra falou. Gente, vamos parar de brigar o que é redução e o que é. As duas complementam, uma ajuda o outro. Tem que partir dessa ideia. E, nesse momento, eu trabalhei com ele isso. Eu falei, olha, nós vamos fazer o seu material, a sua banca. Né? E, mesmo no WhatsApp, com chuva, tempestade, não dava certo o WhatsApp, videoconferência, era telefone, era ligação de telefone de descagem também, todo o processo. Conseguiu. Ele conseguiu fazer a apresentação dele. Hoje ele é professor, entrou de uma universidade renomada aqui em São Paulo também. Então, assim, desse teve sucesso. Como em outros, né, não consigo ter uma média. Vamos dizer, de cada 4, 1, 2 consiga ter uma recuperação. Aquilo que eu falo, a dificuldade maior é no sentido de adesão do paciente. Porque ele tem uma resistência grande. Porque a tecnologia vai vigiar ele mais ainda. Se ele já tem o preconceito de ser vigiado, a tecnologia vai ficar, como diz, né? Só falta colocar um chip nele. Tem a pergunta aí já? Qual o maior desafio dos aplicativos para alcançar o público online de transtorno de uso de substâncias? Né? Qual seria o maior desafio? Por que existem tantas ferramentas e benefícios que não são divulgados na mídia? O que falta? André Almeida. Em seguida nós iremos almoçar. Tem uma pergunta, não tem? Irã tá, né? Para manter esse corpinho, precisa comer. Então, bora lá. O maior desafio dos aplicativos, primeiro, é ter evidências científicas que ele funcione. Né? Então, por exemplo, que nem do Virtual Rehab lá, que eles colocaram 88% de evidência, né, da sua eficácia. Então, foram feitos estudos. Então, precisa ter isso, né? Hoje, dos aplicativos ali, não só falando de transtorno por uso de substância, que são poucos, mas para outros transtornos, principalmente como ansiedade, depressão, 10% só dos aplicativos de um estudo que teve no Reino Unido tinham evidências científicas. Então, já começa por isso. Falta de engajamento,
aí você já não confia, não tem evidência científica, então a pessoa não adere. Né? O engajamento é baixíssimo. Tem uma pesquisa da McKinsey que diz que apenas 10% engaja. Então, quando você está falando de tecnologias digitais, você olha para o tratamento presencial, é a mesma coisa. Né? Quando eu olho transtorno por uso de substância, eu tenho 20% só que se recupera. A gente está introduzindo tecnologia para poder auxiliar. Só que a gente ainda está dentro daquela porcentagem ali dos 20%. Então, os 20% que se recuperam, eles podem usar tecnologia ou não. Então, tem que ter uma psicoeducação com os pacientes para eles entenderem a importância. E aí, ele vem. Né? Então, porque existem tantas ferramentas e benefícios que não são divulgados pela mídia. Talvez por erro dos próprios aplicativos ali, das startups ou das empresas na sua divulgação. Né? E ainda tem a questão do online. Né? As pessoas não entenderem que aquilo ali vai trazer algum tipo de benefício. Quem aqui, só para uma perguntinha rápida, quem já baixou aqui aplicativo de meditação, alguma coisa do gênero para sono? Vocês usaram mais de 3 meses? Porque uma pessoa lá no fundo que disse que usou. Então é isso. Às vezes a pessoa vai, ela engaja, ela participa da reunião online, está aqui só fazer um adendo, tá o João do aplicativo Anônimo, que eu não comentei aqui também, mas que faz um trabalho fantástico também para transtorno por uso de substância, outros transtornos também, pornografia, tabagismo, né, a codependência. Então, começa-se as reuniões, e acho que ele é prova aí que começou lá na pandemia, estava cheio e tal, aí voltou para o presencial, começou a dar uma esvaziada, e aí só vai aqueles que realmente ainda estão no processo de... Puta, eu acredito, eu quero o meu bem, eu quero melhoria de qualidade de vida, aí ele vai. Só que ele vai caindo. Né? Então, para você engajar, você tem que ter... Só para finalizar, você tem que ter bastante questões de gamificação, né? Trabalhar com isso. O preconceito está em tudo. Né? Vocês estão, assim, também de parabéns de estarem aqui. São poucas pessoas hoje, espero que tenham mais fora, porque vocês não sabem, eu sou de assessoria de empresa, família, vai fazer uma pauta na Rede Globo, na Bandeirantes. Eu tenho que dar uma palestra para o jornalista para explicar que o assunto não é de drogado. Porque o estigma é esse aí. Só então, por exemplo, o cara, diretor de pauta de uma emissora, fala assim, cara, eu tive um problema na família, eu sei o que é isso, vamos fazer a pauta, vamos chamar o pessoal da BEAD para falar, o My Journey, porque há um estigma ainda muito forte. Quanto mais espaços teatrais, auditórios, salas e lugares, iniciativas como essa, e pessoas aqui sentadas escutando pacientemente, a gente consegue chegar antes. Porque a conta está errada, né? A conta a gente só chega depois, né? A gente consegue chegar antes. Gente, a saída tem o café, o banheiro é lá fora. Então vamos fazer a última pergunta e a gente vai almoçar. Mas na verdade não é uma contribuição mesmo. Em relação a isso que você acabou de falar, a gente estava até conversando aí mais de fora. A gente precisa parar de tentar abraçar o mundo sozinho e se juntar e abraçar a maior proporção que a gente consiga. Quanto mais, vem o Infinity, exatamente. Vem o Journey, vem o André, vem a Bead, vem todos, vem o pessoal da Plena, da Oasis, Novo Mundo, todos. Laura. Anônimo é concorrente, mas nós não somos inimigos, né? Então não tem por que não criar vínculos aí. Só a título de contribuição, eu acho que vocês têm que fazer o jogo em campo deles. Use digital influencer, use essa turma que está no meio da tecnologia. Sim. E não tente furar a tecnologia. Traga esse pessoal para ajudar o trabalho de vocês. É mais um reforço. Na É uma verdade, ótima teve estratégia. com a BEAD fez, foi com o Casa Grande, né? Que trouxe até essa questão, até o Fantástico trouxe que ele tinha um AT, aí as pessoas falaram, nossa, existe AT. Foi aí que começou. Quer dizer, já tem, né? Mas é que é um pouco, o que eu falo, não tem regulamentação, então um monte de gente faz de vários jeitos. Não tem uma regra. E o objetivo é que faça essa divulgação, que se propague mais, para que isso vire também políticas públicas. Foi há 9 anos atrás.